a gente poder falar sobre todo esse desastre que tem acontecido aí em relação ao Vasco da Gama. E mais uma vez, um Vasco sem vitória. São 7 jogos sem vencer, 3 derrotas e 4 empates. São também 22 partidas e apenas 3 vitórias nesse corte aí, nesse tempo que a gente citou aqui. E um Fernando Diniz que a cada jogo que passa, a gente até tenta se apoiar em algum tipo de evolução, a gente até tenta olhar um pouco o lado dele de alguma forma, mas os resultados não sustentam a filosofia de trabalho. Os resultados não sustentam o que o Vasco da Gama tem precisado nesse momento, que principalmente, mais do que jogar bem, mais do que um jogo maravilhoso, mais do que criar 30 oportunidades, mais do que criar 40, mais do que fazer você pressionar o adversário, mais do que tudo, o Vasco precisa vencer. Vencer para não entrar novamente na zona de rebaixamento. E mais uma vez, o fantasma, essa situação caótica, essa situação traumatizante que o torcedor do Vasco viveu nos últimos 15, 20 anos, podemos colocar assim, volte à tona. E com o que se vê em campo, com a fragilidade dessa equipe, com a quantidade de erros que não se mostram nem um pouco corrigíveis, com as insistências, com as teimosias, com os desempenhos dos atletas também, cara, é muito difícil você não enxergar um futuro onde o Vasco não vai entrar na zona de rebaixamento. Já pode entrar daqui a 2 dias, porque o Santos vai entrar em campo e, obviamente, também pode passar o Vasco da Gama, mas é uma equipe muito frágil. É uma equipe que não consegue vencer dentro do Campeonato Brasileiro desde o dia 12 de junho, é uma equipe que não consegue... Perdão. É uma equipe que não consegue vencer na Copa Sul-Americana e ainda foi humilhado. E é uma equipe que não consegue vencer nem mesmo um time de Série C. O 9º colocado da Série C, o Vasco não foi capaz de vencer. Então, são muitas e muitas questões que fazem o torcedor do Vasco, novamente, entrar naquele ciclo, aquele rumo de cansaço. É um cansaço, assim, é cansativo falar sobre o Vasco, é cansativo ver o Vasco jogar, é cansativo comentar sobre tudo que envolve esse clube, porque nada muda. Essa aqui é a grande verdade. Você tem diferentes contextos, mas o resultado acaba sendo sempre o mesmo. E eu me sinto muito confortável de falar sobre isso, porque, cara, eu tento muito olhar o futebol sem olhar apenas o resultado. Eu tento não analisar apenas o resultado. Só que é impossível numa equipe que acaba repetindo em todos os jogos o mesmo enredo. O Vasco é uma equipe que está num ciclo vicioso. Eu falei isso no SBT, eu escrevi isso também nas minhas crônicas e vou falar de novo. O Vasco é uma equipe que está num ciclo vicioso. Joga bem em determinados momentos, em determinados minutos, controla a partida. Hoje, por exemplo, fez um primeiro tempo ok, fez o Mirassol, que é uma equipe muito consistente, uma equipe muito bem organizada, errar em alguns momentos, só que o Vasco nunca pune o adversário. O Vasco não consegue fazer isso. E aí, no segundo tempo, volta a ser o Vasco que a gente já esperava. Uma equipe que constrói, que cria, que tenta e que não é efetiva. No segundo tempo, o que aparece? O ciclo repetitivo. Erros individuais, erros que acarretam em gols dos adversários e erros que, obviamente, custam o resultado para o Cruz Maltino, custam pontos e custam um Vasco deprimente. Assim tem sido o Vasco. Deprimente. E troca técnico, muda jogador, mexe no time e o resultado tem sido sempre o mesmo. Uma depressão que causa no torcedor o quão frágil é esse grupo. Você quer que eu te dê um retrato do quão frágil é esse grupo? Um retrato de como essa equipe ela é muito fraca mentalmente, ela é muito fraca no quesito consistência, que é o que faz uma equipe ganhar ou não o jogo? Hoje o segundo tempo do Lucas Piton, ofensivamente, ele estava sendo primoroso. Assim que o Mirassol abriu 2-0, o Lucas Piton conseguiu em 2 cruzamentos fazer o Vasco voltar para a partida em 4 minutos. Não só ele, como o Pumita, que fez um dos gols e também deu assistência para o outro gol do Verratti. O Vasco consegue empatar a partida. 2-2. Na casa do adversário. Mesmo depois de ter que escalar essa montanha, de ter tido 2 erros individuais, 2 falhas individuais, uma falha do Daniel Fusato e também a outra falha do Lemos, que acabou errando um passe de uma forma infantil, digamos assim, para não dizer outra coisa. E o Vasco tomou 2-0, se recuperou, empatou a partida. E aí sabe de onde sai o terceiro gol do Mirassol? Uma falha do Lucas Piton, em que ele não consegue combater o adversário. E a outra falha do Pumita Rodrigues, que não consegue saber quem ele vai marcar ali dentro da área. E não só dele, né? Uma falha do sistema defensivo inteiro, do João Vitor, do Lemos e quem mais estivesse ali naquela situação. Na verdade, o Lemos já tinha saído, foi o Jair. Mas o Vasco já estava bagunçado, o Thiago Mendes ali também já bagunçado. E aí o Pumita não consegue acompanhar. Ou seja, os 2 jogadores que recolocaram o Vasco no jogo, que foram muito bem ofensivamente, foram os mesmos 2 jogadores que acabaram comprometendo e sendo o retrato do Vasco no terceiro gol, que culminou na derrota do time do Fernando Diniz. Esse é o retrato. Esse é o retrato do Vasco. Esse é o retrato desse grupo.
É um grupo que, em teoria, você fala, opa, tem um bom aqui, tem um bom ali, tem um bom ali. Só que junta, isso é um reflexo de todas as temporadas, não é só de agora não, gente. É muito importante a gente deixar claro isso. Não é só de agora. Era assim com o Ramon Dias, era assim com o Rafael Paiva, foi assim com o Álvaro Pacheco, foi assim com o Fábio Carille e tá sendo assim com o Diniz também. As formas de jogar são diferentes. Mas no final das contas, o Vasco tem esbarrado, principalmente, nas falhas individuais dos seus atletas. E é uma coisa, cara. É uma coisa que eu já falo aqui, assim, com frequência. Com frequência. Eu falo desde o início do Campeonato Brasileiro. Teve uma live que eu dediquei antes do Fábio Carille sair, em que todo mundo falava que o problema era só treinador e tudo mais. Teve uma live antes do Fábio Carille sair, que eu falava, gente, o time joga feio, o time não é vistoso, o time não produz tanto, mas é uma equipe que é prejudicada constantemente mais por erros individuais do que erros coletivos. Mais por falhas individuais do que por falhas coletivas. Eu listei aqui, gol por gol. Gol por gol. O Vasco, cara, ele inicia o Campeonato Brasileiro 2025 entregando um gol pro Santos. Num passe do Paulinho, em que ele erra, o Tiquinho pega, dá a bola no Barreal e o Barreal faz o gol de cobertura. O jogo que o Vasco faz contra o Ceará fora de casa, ele entrega 2 gols pro Ceará. O Hugo Moura, no jogo que o Vasco faz em casa, e que talvez tenha sido a melhor apresentação do Carille, à frente do Vasco, digamos assim, na consistência do resultado, o Hugo Moura, ele faz um gol contra, de um escanteio, que se fosse a favor, ele não ia conseguir cabecear no gol, mas ele cabeceou contra. Compreende? O jogo contra o Palmeiras, no Mané Garrincha, vocês vão se lembrar. O Vasco toma um gol de um Palmeiras que é forte, que era o líder do campeonato, inclusive, mas que o Vasco estava fazendo um jogo competitivo, toma um gol de saída de bola. Hugo Moura, errando a saída de bola. Sabe? E, cara, eu vou ficar aqui buscando e lembrando e pensando. Tem erro de Lucas Piton, tem erro do Paulo Henrique, tem erro do João Vitor, tem erro do Lemos. Tem erro de todo mundo, cara. É chato, é cansativo. É muito cansativo. O que é justo no futebol? Ah, o resultado não foi justo? Não, porque o Mirassol foi competente. O Vasco teve um lance, praticamente minutos depois que empatou o jogo com o Verratti de cabeça, que poderia ter feito 3-2 ali. A culpa não foi do Verratti, tá? Faz parte. Mas o Vasco perde um jogo que, mais uma vez, descortina a imensa necessidade de caráter de urgência. A direção do Vasco não pode estar brincando com fogo, gente. Eu não quero acreditar nisso. Que por mais falta de dinheiro que se tenha, há uma questão que vai valer muito mais do que a falta de dinheiro. É ano que vem o Vasco não jogar a primeira divisão do futebol brasileiro. E acho que a direção de futebol do Vasco precisa tomar uma medida. Cobrar do Diniz, por exemplo, por que o Maurício Lemos tem que jogar do lado esquerdo quando você tem um zagueiro canhoto que vinha jogando bem, como o Lucas Freitas? Por que você tira o Maurício Lemos, que errou hoje, erro crasso, no segundo gol deles, e coloca o Thiago Mendes de quarto zagueiro? Que insistência é essa por botar volantes como zagueiros?